O Papo Base de hoje conversa com ele, que é o vice-prefeito mais novo da história de Uruçanga, quando assumiu, tinha 36 anos. Empresário, pai de família, atencioso, eu converso com ele, o vice-prefeito de Uruçanga, Décio da Silva. Décio, obrigado por receber a nossa equipe. Eu sei que a agenda está corrida, muitas situações aí para se resolver, até porque é um município de mais de 20 mil habitantes. É mais fácil ser empresário, comandar uma empresa ou comandar um município? Ainda mais você que é vice-prefeito, que está na linha de frente. Teteca, eu vou te dizer uma coisa que eu tenho falado para algumas pessoas no decorrer desse processo e de aprendizado que eu tive. Mas, primeiramente, obrigado pela oportunidade. Imagina, o prazer é nosso. Eu não tenho dúvida que faz muito sucesso aí. E eu torço para que a gente consiga evoluir no decorrer desse trabalho, contribuindo de alguma forma contigo e como tantos outros cidadãos contribuem, várias entrevistas suas que eu já assisti também. Voltando à pergunta, né? Existem duas coisas bem distintas. Eu sempre argumentei que algumas funções públicas de prefeito, por exemplo, ou de vice, que fazem realmente a gestão do município, deveriam ter uma experiência, ou que os empresários devessem participar mais da política. Mas, baseando nisso, era o que eu imaginava. Quando eu entrei, eu vi que é uma coisa totalmente diferente. Primeiro ponto, você tem negócios, você tem uma vida lá fora, você tem funcionários, tem pessoas que dependem de você, das suas decisões diariamente. E você passa a ter na prefeitura a mesma coisa. E conciliar isso tudo é um pouco difícil, porque lá é uma ação no teu negócio privado e no teu negócio público é outra ação. Eu vou dar um exemplo básico de ação, por exemplo. Eu quero chegar na minha empresa hoje e falar assim, eu vou diminuir o estoque físico de uma matéria-prima X. Eu posso ir lá diminuir, pronto. Eu não posso chegar aqui na prefeitura e dizer, eu vou diminuir o estoque físico de medicamento na prateleira ou de merenda da escola. São coisas diferentes. O quanto eu economizo na vida privada, eu sei diminuir. Quero diminuir 100 mil reais de estoque físico. Beleza, é o valor de 100 mil. Eu fazendo isso na prefeitura, eu posso estar prejudicando uma vida, né? Quanto custa uma vida? Aí não tem valor. Não tem valor. Então lá a gente consegue medir valor, aqui não. Então são coisas que você passa a aprender depois que você está inserido. Quando você está lá fora, tudo é muito bonito, né? Tudo é muito fácil. A gente enxerga uma coisa, mas aqui dentro é outra. Certo. Eu, até em várias oportunidades de algumas pessoas, de eu ter recebido algumas críticas, que poderia ser melhor nisso ou naquilo, eu sempre fui franco em dizer assim, olha, vamos fazer o seguinte, amanhã eu te espero lá na prefeitura e você me ensina como é que faz. Porque eu não sei ser melhor do que eu estou sendo nesse quesito que você está argumentando que eu estou errado. Eu acho que eu estou certo, mas tu vai lá e me ensina. Ninguém aparece. O cara, não, eu não vou. Tudo bem. Não é querendo ser grosseiro ou dando uma resposta estúpida. É que muitas vezes não é como se comenta, que se argumenta, que se opina. Pelo que a gente observa, ainda mais nós que participamos bastante ativamente da vida pública, conversando com vocês e entendendo um pouco, é que a gestão pública ela é muito complexa para você agir, para você pôr em prática. Não é igual a empresa privada, que primeiro você tem os funcionários que produzem para você e recebem para isso, do que você você está cuidando de uma cidade que tem mais de 20 mil habitantes e que muitas vezes não vem o mesmo recurso que você necessita para cuidar desses 20 mil habitantes, né? Assim, eu sempre falo uma coisa, a gente está aqui para fazer certo. Ninguém sai para errar, né, Décio? E quando tu acerta, geralmente ninguém te elogia, mas tudo bem, tu tá aí para fazer certo.
Mas quando tu erra, aparece 50 para fazer vários tipos de críticas. Mas quando a crítica é construtiva, ela é bem-vinda. Porque eu me acho uma pessoa flexível para qualquer maneira de crítica sendo construtiva. Por exemplo... O que é uma crítica construtiva? Exatamente isso. Eu errei em movimentar alguma coisa no setor de uma secretaria de educação. Tá. Certo? Uma crítica construtiva para mim é você chegar e dizer, Décio, isso está errado. O certo é assim, assim, assim. Certo? Porque você olhar e dizer está errado, talvez até a minha filha de 6 anos tem condição de fazer. Sim. Agora, ver que está errado e apresentar uma solução, aí não é para qualquer um. A crítica pela crítica também é complicado. A crítica pela crítica qualquer pessoa com o mínimo de discernimento possível faz, né? Uhum. Agora, uma crítica construtiva para mim é aquela que mostra o que está errado, mas apresenta-se uma solução também, né? Porque é obrigação da gente à frente do poder público, sim, mas todo cidadão tem a sua parte social, conforme aquilo que nós conversamos anterior da entrevista, também tem que contribuir. Uhum. Né? Como eu te falei, não existe sociedade organizada sem gestão pública. No início de cada ano letivo, o ônibus tem que passar na parada recolher a criança, a merenda tem que estar na sala de aula, o médico tem que estar no posto, o remédio na partilheira. Quando se tem condição, nem tudo é possível, claro. Mas para isso tem que ter um prefeito, tem que ter um vice, tem que ter os secretários e tem que ter o legislativo para acompanhar se a gente faz tudo certo. Certo. Décio, e são praticamente 2 anos e meio de gestão. E qual, eu vou ser bem, qual o elogio que o Décio avalia nesses 2 anos e meio e qual a crítica do Décio nesses 2 anos e meio de gestão? É uma pergunta difícil porque é uma autoavaliação. Eu queria ver se tu consegue... Olha, a parte boa disso é que já se passaram 2 anos e quase 5 meses, né? E, assim, a gente torce para que termine rápido, né? E a parte ruim é que as pessoas começam a te encontrar na rua e dizer, não, tu tem que ir de novo. Não, calma aí, eu estou contribuindo para a minha condição de vice-prefeito por 4 anos. Eu ir de novo, eu não quero que eu seja obrigado a ir de novo, entendeu? A responsabilidade de assumir uma função pública de qualquer cidadão do município. Certo. Eu quero contribuir por 4 anos e ir novamente é uma condição que se avalia de uma necessidade de eu poder ou eu não poder ir. E às vezes as pessoas acabam te obrigando, né? Um compromisso que você tem que dar continuidade. E até em um momento eu falei para uma pessoa, não, eu estou avaliando a possibilidade. A pessoa não gostou, ficou chateada comigo, né? Não, tu tem que ir de novo. Deu 500 explicações, mas tudo bem, mas é muito fácil tu dizer, tu tem que ir de novo. A gente tem negócio, a gente tem família. Que também Nesses 2 anos e meio, o afastamento que eu tive com a minha família é muito grande. Isso atrapalha a tua relação com o esposo, atrapalha a tua relação com muitas coisas, né? E isso não é típico só meu, é típico de qualquer político que assume um compromisso. Se você for pegar a grande maioria dos deputados, certo? Hoje, federais, estaduais, são deputados muito ausentes da família, da casa, dos filhos. A maioria dos filhos deles tem problemas, ou com drogas, ou com várias outras coisas ilícitas, né? E isso é uma coisa que, esse afastamento eu não quero da minha família. Eu quero a minha presença, eu quero o meu tempo de educar o meu filho. Então, eu não me considero uma pessoa política que quer viver na vida pública. Eu estou contribuindo para a vida pública. Esse é um caso, porque eu não sou uma pessoa que pretende carreira política, não penso em ser, não estou pensando em ser prefeito, ser deputado, governador, presidente, não. Isso é uma coisa que nunca encerra-se depois dos 4 anos a vida pública do Décio? Olha, eu não sei te dizer
com precisão sobre esse assunto, porque tudo tem um momento certo. E a política é muito dinâmica, né? É muito dinâmica. E são respostas que eu não posso dar anterior do momento certo. Tudo tem esse momento certo para acontecer. Hoje o Décio tem vontade de dar essa continuidade, ou como um vice, ou como concorrendo ao chefe do executivo? E duas perguntas, essa e a outra: pode-se haver uma continuidade nessa fusão PDT e PP? Sim, eu vou te responder primeiro a questão fusão. Saia justa, né, Décio? A questão PDT, PP, apesar de eu estar no PDT, que é um partido de esquerda, e eu me considero uma pessoa de direita, né? Ou intermediário a isso, mas não sou totalmente esquerda. Eu vejo, assim, nenhum motivo, né, por mais que um lado seja PP e o outro PDT, essas diferenças nunca foram um problema para mim e para o prefeito, porque a gente se considera ele prefeito e eu vice, e não se fala em partido. Isso não relaciona na minha cabeça, né? O partido não influencia? Não. A sigla, no caso? A sigla não. Eu tenho uma relação muito boa com o deputado, normal, mas qual é a situação que você quer dizer, essa aproximação? É o quê? É a relação prefeito e vice. Primeiro, o prefeito, ele é a autoridade maior, e você, como vice, tem que ter a capacidade de entender isso, de entender que tudo o que chega na prefeitura é de responsabilidade do prefeito, e a lei é essa, né? É assim que a lei funciona. E salvo momentos que o prefeito pode solicitar que o vice represente, ou que o vice assuma uma posição para resolver um certo problema. Então, a gente tem que ter essa consciência, tem que saber se posicionar. Então, eu, no decorrer dos primeiros meses, eu comecei a aprender qual é a posição que o vice tem que assumir, né? É uma posição realmente de diálogo, é uma posição por mais que muitas pessoas vejam e te influenciam para a discussão, influenciam para os enfrentamentos, mas eu não sou uma pessoa de enfrentamentos neste quesito. Eu me considero uma pessoa que respeita a hierarquia constitucional. Respeito hierarquias, porque eu vim disso. Eu sempre trabalhei, sempre respeitei aonde eu tinha superiores, né? E eu respeito esse ponto de vista, e eu não soma nada para o município de Uruçanga um vice-prefeito discutindo com um prefeito. Só piora. Em vez de o prefeito ter tempo para se preocupar com a gestão, para cuidar dos problemas que a nossa cidade tem, que são muitos, né? Nem tudo a gente consegue, vai ficar se preocupando com o vice, com o partido e com outras coisas. Eu não vejo desse ponto, por mais que era óbvio que eu ocupo um cargo eletivo, e por mais que eu discutisse com o prefeito, ele não poderia me enquadrar de alguma forma. Nós teríamos desentendimentos, né? Mas a gente não tem esses desentendimentos, temos uma relação boa. Aquilo que eu acho que está errado, eu comunico com ele, e então tem uma relação muito boa. Então, relacionado a isso, eu não veria nenhum problema de continuidade. Eu não veria problema. Numa próxima eleição estarem juntos novamente. Sim. A questão é de eu poder ou não poderia. Entendeu? Eu também, como eu te falei no início, tenho empresa, tenho vários projetos que eu gostaria de ter executado, que eu achei que eu conseguiria executar estando vice-prefeito, e não é possível. A família que eu lhe falei que... É o alicerce principal, né, Décio? É o que segura a nossa barra quando chega em casa. Olha, sabe que eu cheguei em uma época que eu saía de manhã, né, 7 horas, os meus filhos estavam dormindo. Eu saía 7 horas da manhã, chegava 8, 9, 10 horas, eles estavam dormindo.
Eu não via os meus filhos a semana inteira, né? E eu passei a adotar uma coisa ao contrário, porque você nunca tem hora para chegar em casa. Eu falei, beleza, eu só vou sair de casa depois que as minhas crianças acordarem, de eu conversar com elas, tomar um pouco de café, brincar um pouco com elas. Então, às vezes varia, tem vezes que você consegue sair de casa às 7h30, às vezes consegue sair às 8h, às vezes sai às 9h, porque a criança demora um pouco para acordar, ou está meio doentinho, tu quer acompanhar um pouquinho. Então, eu passei a fazer esse período inicial da hora da manhã de ficar com meus filhos. Então, tem dado um resultado muito legal, cara. Assim, para mim isso mudou muito. Para as crianças eu notei que mudou bastante essa minha presença nesse período. Então, todo dia de manhã eles me veem, eu converso com eles, eu brinco com eles. E aí depois eu vou para o trabalho e quando eu volto geralmente estão dormindo. Décio, desculpa, Mas tem mais uma pergunta que tu fez. Verdade, fica à vontade. Vou terminar de responder a próxima agora. Verdade, se eu tenho a ambição de ser prefeito. Perfeito. Não, na verdade eu nunca tive a ambição de ser vice-prefeito. Eu acabei sendo vice-prefeito por um motivo da ausência dos outros candidatos que faziam uma possível coalizão contra a atual gestão passada, né? Naquele momento, eu estava ali para contribuir, mas chegamos uma hora que um foi para um lado, um foi chapa pura para o outro e sobrou eu e o... Sobrou o Décio. Sobrou eu e o Gustavo. E aí... eu não podia naquele momento olhar para todo mundo e falar, é pegadinha do malandro, eu não quero ser candidato. E aí eu me senti na obrigação porque eu tinha dado a minha palavra, né? Então, e esse foi um encaminhamento. Eu não queria ser. Em um certo momento houve uma possibilidade de eu estar saindo fora, né, para abrir espaço para um outro candidato, mas como eu falei no início, eu me considero uma pessoa de palavra e se eu disser para vocês que eu vou, ninguém mais me tira. Se me tirar, o meu partido está fora. Então, nós chegamos um momento que aquilo que foi decidido, por mais que mudou e houve-se possibilidade de ter outro partido indicando o vice do prefeito, eu falei, não existe valor para a minha posição e para aquilo que eu falei. Eu me mantive. Se no passado, em alguns momentos, algumas pessoas diziam, duvido que tu vai segurar a posição. Eu falei, olha, se em algum momento no passado aconteceu isso, porque dizia-se que acontecia muito, trocava o vice na última hora, falei, comigo não vai ser assim. Então, pela primeira vez vai ser diferente. E eu mantive a posição até o final. Não me arrependo, nem um pouquinho, mas eu lhe confesso que nós ganhamos no domingo e na segunda-feira, cara, me deu um aperto? Assim, uma angústia muito forte. Falei assim, meu Deus, 4 anos. Pois é, e Décio, agora? Eu falei isso na entrevista que eu fiz com o Gustavo e vou trazer até você. Não, parecia algo desacreditado a vitória de vocês, do PP, PDT e todo mundo que estava junto ali, porque vínhamos de uma gestão forte e que muitos já consideravam vitoriosa por questão de obras e tudo mais, e vocês vieram de casa em casa, conversando com as pessoas, ouvindo as pessoas. Cara, tu acreditava? Eu vou dizer uma coisa para ti, o seguinte, o início, né, vamos contribuir porque tem que ter oposição a alguém, né? Ninguém pode ser livre para fazer o que quiser, né? Na gestão pública tem que existir uma oposição para que as coisas se enquadrem, né? E para mim ia ser uma disputa entre nós e a gestão passada, né? Naquele momento. Mas as coisas começaram a caminhar no seguinte intuito. Primeiro, a gente faz a pesquisa e vê lá, na primeira pesquisa nossa, o prefeito que iria à reeleição naquele momento, que era o Johnny Felipe, juntamente com o vice Sorato, ele tinha lá em torno de 52%.
e eu e o Gustavo lá em 10, alguma coisa assim. Pô, é uma diferença grande, né? Mas tinha uma coisa, mais de 50% era indeciso. Tava aí onde se tinha que trabalhar, né? Tá, então beleza. Aí vamos pro próximo passo. 100% dos entrevistados conhecia o atual prefeito. Se 50% estava indeciso, é porque já não ia votar nele. Estava esperando um outro nome vir. Certo. Se o nome atendesse aquilo que eles achavam que fosse certo, eles viriam com a gente. Senão, automaticamente votariam no atual prefeito que ia à reeleição. E nesse intervalo de tempo a gente notou que ele começou a descer, enquanto nós subíamos, ele descia. Então, obviamente, o cálculo é simples. O Rodrigo Fontanella faria uns 10% dos votos. Sobrou 90%. Então, para ti se eleger, tu tem que fazer dos votos válidos mais de 45%. 45% para cada um empata. Então, ele começou a descer. Ele começou a descer e nós fomos subindo. Então, assim, nós chegamos em alguns pontos onde ele aparecia lá com 37, 38, aí faltando uns 20 dias para o final da eleição. E a gente lá com uns 20%. Então, a diferença ainda era muito grande. Só que aí é a questão. Ele desceu de 52 para 38, 39. Como é que ele vai voltar a 45 para ganhar a eleição, que é o mínimo? Dificilmente ele volta. Aí eu falei, agora a tendência nossa é subir. Realmente aconteceu isso. Chegou na última semana, a gente se aproximou ali dele, em torno de 5%, e ele se manteve lá no 37, 38. Resumindo, para ele ganhar de nós agora, ele tem que fazer 47, para nós fazermos 43. Ou ao contrário, a gente faz 47 e ele faz 43. E foi isso que deu. Nós fizemos 47% e ele 43% lá e acabamos ganhando a eleição. O PSD foi fundamental para a vitória de vocês? Olha, com o Rodrigo Fontanella, que era o candidato com a chapa pura? O Rodrigo Fontanella e o Rosemar Sebastião Faliano, eu entendo que eles assim, eram uma dupla muito boa, entende? O Taliano já tinha uma experiência na vida pública, né? O Rodrigo, um empresário bem sucedido, tem sua capacidade e é provada a sua capacidade. Então eu via eles como uma dupla muito boa também. Mas tratando-se que Uruçanga existe uma ideologia política partidária de número X e número Y, né? Dois partidos, exatamente, né? MDB e PP. A gente entende que ele chegaria ao 10%, não faria mais que isso. Então, eu acho que a gente caminhou num sentido assim, avaliando que as pessoas que não estão gostando da gestão atual, mas são partidárias e não irão votar em nós, seria o 15 que não vota no 11, não vai votar no 15 porque está bravo, mas vota lá no 55. Sim. Então isso enfraquecia o outro lado também. Aí trabalhamos basicamente nisso. Aí, faltando 10 dias para a eleição, a gente sabia que a gente ganharia daí, né? Porque aí ficou muito claro esses números para a gente. Era a SAT que trabalhou bastante nas nossas pesquisas, apesar que, sinceramente, a nossa eleição, a gente teve ajuda de algumas pessoas trabalhando, o Juscelino Francisco, o ex-prefeito Zen, e quase tudo, geralmente era o Gustavo e o irmão dele e eu e o meu irmão, que tomavam umas decisões estratégicas políticas, sabe o que nós vamos fazer, quando nós vamos, e essas contas era a gente que fazia, né? Porque conta, né? É voto, né? Não tem muita coisa que fazer. Não tem que fazer. Soma. Historicamente, nós temos 17 mil eleitores em Uruçanga aproximadamente. A gente sabe que em torno de 2.000 a 2.500 não vão votar. Por quê? Ou estão trabalhando na Alemanha, ou alguns são idosos, tem muitos jovens que não votam que ainda. É um erro, é um compromisso. Só vão quando são obrigados. É uma responsabilidade, né? Deveria ir, tem que participar, tem que cumprir com a sua obrigação pública, né?
Então, a gente sabia que ia ter lá 14.500 votos. Então, nós trabalhamos em cima disso e estrategicamente deu certo. Ô Décio, você hoje é o presidente do PDT, né, um partido que se evidenciou muito, principalmente com sua vinda a participar da gestão dessa cidade. O PDT acha interessante, é um movimento do PSD, por exemplo, quebrar esse vínculo PP e MDB sempre à frente da gestão. Qual o posicionamento do PDT perante a esse segmento, até a questão a nível nacional? Hoje temos um PSL que elegeu um presidente da República, quebrou aquela coisa sempre os mesmos partidos. O presidente Décio do PDT, o que ele acha disso? Tem essa possibilidade? O que ele acha dessa quebra de dois partidos que sempre estão à frente do município de Uruçanga, de repente para uma alternativa que traga novos ares, novos pensamentos? Olha, é aquilo que eu lhe falei anterior, só pegando um gancho nisso, certo, de eu falar assim, eu acho que eu não tenho intenções políticas porque eu enxergo que eu tenho que abrir espaço para um próximo vice, para as próximas pessoas mostrarem o seu trabalho, a sua capacidade. É provado que a alternância de poder, ela traz benefícios para a gestão pública, é saudável, sabe? Essa alternância é saudável. E existem gente que faz carreira política, né? Eu não estou aqui para isso. Eu quero, sem dúvida nenhuma, abrir espaço para os próximos poderem contribuir. Uruçanga tem um monte de gente inteligente, um monte de gente preparada, que podem assumir posições, que podem ser vice, que pode ser prefeito, que pode ser secretário, que pode ser vereadores. Temos muita gente inteligente e preparada. Só que muitas vezes, sabe, ou não tem coragem, ou acham que não é o momento. Mas, sim, quando é o momento? Existe quando né? Tem que acontecer. Quanto a isso, aquilo que eu lhe falei, eu acho que seria saudável para Uruçanga a alternância, apesar de que eu não me vejo como sendo a pessoa que vai quebrar essa alternância, né? Eu sendo candidato para mudar isso, eu não me vejo nessa possibilidade. Eu vou ser candidato, mas estaria incentivando em 2020 para que não seja PP e não seja PMDB, eu não me vejo dessa forma. Certo. Eu acho que em algum momento alguém vai quebrar isso. Não sabe nada quando, dura né, para sempre. Não, nada dura para sempre. A gente não sabe. Eu não vejo eu sendo essa pessoa. Se é saudável, eu acho que é saudável. Porque é aquilo que eu falei. A alternância, ela é saudável. Por que ela é saudável? Porque a gestão de um prefeito eleito pelo 11 é uma, a gestão de um prefeito eleito pelo 15, ela é outra. Não que uma é pior e uma é melhor, mas eu vou dar um exemplo. Você faz uma festa no centro da cidade. Na gestão do 11 só tem gente do 11, raramente um do 15. Você faz uma festa ali no centro, um pré-evento, você vê, na época da gestão do 15, você vê a maioria do 15 e algum ou outro do 11. É ou não é uma realidade? É verdade, isso verdade, não é. verdade. Então, eu enxergo que isso uma torcida para que dê errado. Eu enxergo isso como algo maléfico, né, claro, para a cidade. Isso não é bom. Porque é um todo, né? O Uruçanga não é MDB nem PP, é Uruçanga, né? Cara, ganhou, página virada. E tem muita gente que não aprende a virar essa página na vida, né? Ganhou. Daqui para frente, vamos colaborar. Claro. Então, eu, sem dúvida nenhuma, tenho uma relação muito boa com todos os partidos de Uruçanga, com as pessoas do 15, com as pessoas do 11, todos eles, os vereadores, uma relação muito boa. Tanto é que na época que a gente fez a revisão do plano diretor para a inclusão da área industrial, eu consegui, em conversa com eles, a gente fazer a votação por unanimidade, né? Todos os vereadores votaram junto, todos compreenderam, eu expliquei para todo mundo a ideia. Naquele momento eu abracei aquilo como sendo realmente, eu tenho certeza que e hoje todo mundo sabe que é importantíssimo para a economia do município. Então,
essa aproximação e essa relação que eu tenho com ambos os partidos sempre me deu facilidade de negociar com todos, de poder... Porque função política é negociação política, entende? É tu chamar o cara, tu explicar, tu entender, tu falar para ele que, olha, gente, nós temos hoje em Uruçanga uma faixa X de pessoas desempregadas. Você sabe que é uma pessoa desempregada? Sei, sim, é uma pessoa que pode estar sem dinheiro para pagar uma energia, sem dinheiro para pagar uma água, que ali dentro tem crianças que estão com necessidade, e essa pessoa ela só quer uma coisa, ela só quer trabalhar para sustentar isso. Então, e nós, na função de agente público, né, que tem condição de mudar isso, não fazer nada, então, sempre foi minha abordagem, né, na época que eu trabalhei com isso para essa alteração, sempre muito certo. Eu me considero muito flexível naquilo que eu lhe falei. Pepe, que tu me dizer que eu estou errado, eu vou dizer, aonde? Não, está errado aqui, ótimo. Vamos consertar, não tem problema. Décio, eu vejo que você tem um carinho especial pela área industrial, que é uma coisa que tu abraçou e quer botar em prática. Eu conversei com o Gustavo de dezembro para janeiro, em janeiro vai estar em funcionamento, ainda não está. Em que pé está a área industrial, que é uma coisa muito importante para o município, e você tem a consciência disso, tanto que é uma coisa que você abraça até pela questão empresarial e pela uma noção dessas famílias que só querem trabalhar. Em que pé está a área industrial e quando que a área industrial está funcionando? Tá. Ela inicia-se mais ou menos assim, iniciamos em 2017, levamos 3 meses para entender a maneira ou achar a lei certa para que conseguimos regularizar aquilo. Beleza, achamos. Por coincidência, eu estava como prefeito interino, fui eu quem licitou o projeto na época. Então, eu acompanhei o projeto e acompanho, é claro, o projeto da seguinte forma: iniciei toda a negociação, trabalho, aproximação, votação, audiências públicas e a assinatura da ordem de serviço para a execução do projeto. Tudo isso deu liberação, tudo perfeito. Partiu para o momento da execução da área industrial. Aí o que? Contratação de retro, contratação de máquina, dinheiro, envolve isso. Automaticamente o prefeito tem que participar, porque aí envolve o recurso financeiro e a prefeitura tem que saber se ela pode ou não e se ela vai destinar o dinheiro ou não. Então, mas ele já tem a ideia, já estava, a gente sempre conversando, ele sabe e a gente vai fazer isso. Mas aí passamos para a contratação de máquinas e tudo mais, e isso não pode ser a função do vice-prefeito nem do prefeito. Isso é uma função do secretário, né? Porque eu entendo que se você for lá cuidar de uma máquina lá que está cavando alguma coisa, naquele momento você não é mais o prefeito ou o vice-prefeito, está sendo um secretário. Para né? isso tem os setores. Para isso tem os setores e o secretário é que tem que acompanhar. Então, eu acompanhei até esse ponto. Beleza, daqui para frente agora o Jeremias é quem acompanha a execução da obra, né? É claro que tanto eu quanto o prefeito, a gente sempre está... E aí, como é que está? O Jeremias, no caso, o secretário de obras, exatamente, né? Isso. Por que está demorando? Então, esse é o nosso trabalho. Nós temos meta, nós temos que alcançar, nós temos que terminar. Nós temos que inaugurar esse negócio de uma vez, tem empresa querendo vir, sabe? Então, são essas coisas que aí a gente passa. Eu acho que o trabalho mais difícil era viabilizar, foi viabilizado. Agora é a execução. Então, agora tem o secretário lá para acompanhar a execução, tem os engenheiros da prefeitura, eu não sou o engenheiro da prefeitura para fiscalizar a obra. Em que sentido? Não, está pronta, deixa as empresas virem. Porque dizem que tem uma lista com empresas que querem, né? Tem. E as empresas irão poder estar adentrando a área industrial quando ela ainda estiver em execução, né? Porque não precisa estar... Terminamos o asfalto, agora vem instalar a empresa. Não, pode acontecer uma coisa com a outra. Vou te facilitar. Ainda nesse ano? Nesse ano ou nessa gestão? Olha... não dá para precisar, né? Eu vou dizer assim para ti, só se der algo muito de errado, né? Certo. Que eu diria que é basicamente possível. Eu acho que esse ano a gente vai estar com aquilo lá tudo certo. Eu não enxergo
algo diferente disso, de esse ano não estar pronto, com asfalto, com infraestrutura, tudo. Eu não enxergo isso. Não é pela pressa de inaugurar a obra, não. Tanto é que nós temos várias obras prontas aí que nem foram inauguradas ainda. É a pressa de atender aquela demanda que eu te falei. Tem gente que precisa. Décio, baita conversa, eu queria te agradecer. Tem papo aí para 2 horas, mas vamos fazer um Décio parte 2. Vamos? Vamos fazer um Décio parte 2 para o ano que vem. E a gente torce que tu faça uma boa administração. Tu é um cara jovem, né? Dinâmico, super educado, recebe todo mundo bem, ouve bem, e eu acho isso muito legal dentro da política. E eu torço para o teu sucesso e o sucesso dessa gestão, porque o sucesso da gestão é o sucesso da cidade, né, Décio? Muito obrigado e a gente se encontra por aí. Claro, Pepe, que eu agradeço, sem dúvida nenhuma, como eu iniciei a conversa, agradecendo pela oportunidade de a gente poder falar um pouco da gente. Temos assunto bastante, sem dúvida nenhuma, quando você achar necessário, achar que o Décio pode participar de uma nova entrevista, não tenha dúvida que a gente vai estar aberto aqui. É claro que hoje nós estamos fazendo a entrevista nossa, começamos ao meio-dia, né? Porque... Danilo está com fome. A gente não, já é 1h da tarde, não almoçamos ainda, começamos ao tranquilo. meio-dia, porque não tínhamos tempo, não deu certo os tempos aí, a semana toda. Não tem problema. Mas não tem problema, a gente está aqui e eu tenho dúvida que na próxima eu vou conseguir melhorar a minha agenda para nós conversar às 11h, e terminar ao meio-dia. Beleza. Obrigado. Conversei com o vice-prefeito Décio da Silva aqui no Papo Base. Como sempre, você pode acompanhar nas nossas redes sociais, Base Filmes, e também no site da Rádio Marconi, www.radiomarconi.net. E semana que vem a gente volta com mais um Papo Base. Até lá!